continuando ainda aqui em Juízes, além desse processo de seleção, desse encorajamento, tem ainda mais alguns detalhes que nós podemos ter do versículo 16 em diante, mas vamos ler apenas até o versículo 21. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Diz assim, olha: Gideão dividiu os 300 homens. Quando ele volta, só para lembrar, quando ele volta então do acampamento, que ele ouve aquelas palavras, então ele dividiu os 300 homens em 3 companhias. E pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu faço, façam o que eu vou fazer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos poços avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada um mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando de medo. Então, nesse trecho aqui, acontece algo muito interessante. Eu até coloquei aqui como título que o milagre acontecendo por vias naturais. Então, o que nós podemos aprender nesse texto? Antes disso, aqui há um planejamento. Quando Gideão volta do acampamento, ele planeja, ele divide os 300 em 3 companhias. Então, ele planeja como as coisas vão acontecer. Ele faz 3 batalhões de 100. Na mão de cada um desses soldados, desses 300 soldados, tem uma trombeta, um cântaro, mais ou menos seria um jarro de barro, e dentro desse cântaro tinha uma tocha. Por causa do vento, essa tocha, essa chama não poderia apagar, então ela estava escondida dentro desse cântaro. E cada um recebendo esses instrumentos, esses objetos, então Gideão parte para uma ação toda orquestrada, né? E diz: vocês devem fazer dessa maneira, olhem para mim, o que a gente fizer, vocês fazem também. E aqui o interessante é o que cada um desses objetos pode representar. Então preste aqui atenção para a gente entender quais são as lições, né, que a gente tira para as nossas vidas. Primeiro, que tocar a trombeta era o sinal de que a guerra estava começando. Tocou a trombeta, partiu para cima, vamos para a batalha. Então, ao tocar da trombeta, todo o acampamento midianita sabia que eles seriam atacados, estavam sendo atacados naquele exato momento. Então, esse é o sinal. A trombeta é o sinal de que atacar. Quebrar o cântaro, né, que era um objeto de barro, simulava isso aí da espada. Eles estavam tirando a espada de sua bainha, fica mais fácil para eu falar, e então isso simulando aquele, né, estalido, né, das lâminas. Então, quando eles quebram os cântaros, os inimigos ali, todo o exército imaginou que eles estavam tirando as suas espadas para serem atacados. Só que ninguém aqui estava com espada. Nenhum soldado, nenhum guerreiro estava com espada. Ele estava com trombeta, estava com cântaro na mão, um vasinho de barro, e dentro desse vasinho de barro tinha uma chama, quase que uma vela. E quando esse barro era quebrado, né, queria simular o tirar das espadas, a lâmina das espadas para a guerra. Então, quando eles acordassem, porque lembra que era perto da meia-noite, pouco mais da meia-noite, eles estavam dormindo. Quando eles acordassem, 300 luzes ia dar a impressão de que tinha um exército numeroso ao redor do acampamento. Então, essa chama pequena ia levar eles a ter uma ilusão de ótica. E aí eles iam ficar confusos, que foi exatamente o que aconteceu.
Eles ficaram confusos e ia pensar, estamos sendo atacados, tem um exército numeroso nos cercando, é agora que a gente morre, vamos fugir e vamos salvar as nossas vidas. Então, é isso que está acontecendo. E aí o finalzinho aqui do texto, do versículo 21, fala que cada homem mantinha a sua posição, ninguém saiu do lugar. Eles só tocaram a trombeta, quebraram o cântaro e seguraram a velinha na mão. Enquanto isso, o exército de 135 mil se matando e fugindo. E eles lá, assistindo de camarote a vitória que Deus prometeu que eles teriam. Amém? Porque é assim que Deus faz. Só obedeça e Ele vai fazer acontecer nas nossas vidas. Amém? Mas só que eles eram corajosos. Mas como a coragem não basta, eles eram obedientes. Eles tinham um líder que estava com eles. Eles se apoiaram, eles se organizaram e ali eles estavam. E eu li uma frase interessante nessas pesquisas que eu estava fazendo, que diz assim, olha, se você é capaz de explicar o que está acontecendo na sua vida, então é porque Deus não fez parte. Não foi Deus que fez. Se você consegue explicar o que está acontecendo na sua vida, é porque não foi Deus que fez, foi você. Porque quando Deus faz, não tem palavras, não é verdade? Quando é Deus que faz, você fala assim, eu não sei, eu só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim. E hoje nós estávamos aqui, antes das 17 horas, na Assembleia, e a Miriam apresentando aqui o relatório financeiro, e eu fiquei pensando, a gente está aqui, nós não crescemos em números, né, em números em membresia, tivemos um período de pandemia, que foi um período muito difícil, muita gente teve sua renda reduzida, muita gente perdeu seus empregos, e mesmo assim, a igreja manteve fiel, as entradas continuaram crescendo, nós fizemos tanta obra, tanto trabalho aqui que aconteceu, ajudamos tantas pessoas, adotamos mais missionários e ainda estamos com uma grande obra ainda para fazer, que quem veio, participou da Assembleia, está vendo. Então, quem é que explica isso? Como é que a gente consegue? É a gente que faz? Não, é Deus, a gente só obedece, a gente só permanece fiel. A gente só faz aquilo que a gente entende que precisa fazer em obediência a Deus. E a Ele, porque a obra é dEle. Então, Deus opera um milagre, e Deus operou um milagre aqui na vida dessas pessoas de Israel, por meios naturais. Deus não usou nenhuma coisa assim, uau, né? Não. Tipo assim, toca a trombeta, quebra um vasinho de barro, segura a vela e deixa que o resto vai acontecer. Por meios simples, nem sempre Deus precisa de coisas extraordinárias para que as coisas aconteçam. É de um jeito simples, de uma forma muito simples. Quando Ele multiplicou os pães, alimentou mais de 5.000 pessoas, Ele tinha na mão 5 pães e 2 peixinhos. Coisa simples, coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Então, que lição nós podemos tirar, mais lições podemos tirar desse texto aqui? Quer falar alguma coisa? A honra e a glória pertence a Deus. É Ele que merece. Nós só precisamos obedecer e Ele seja glorificado. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Deus está acima de todas as coisas. Amém. Foi isso que você disse? Deus está acima de todas as coisas. Mais alguém? Eu não olhei lá para cima, mas não sei se alguém levantou a mão lá. Então, mais alguém?
O que você tem nas suas mãos? Quais são os recursos que você tem? Qual é a situação que você tem enfrentado? Preste atenção no que Deus está dizendo, e Ele pode operar um milagre por meios naturais. Através da ciência, através da medicina, através do seu trabalho, através daquela coisa simples que você tem, através da sua obediência, de coisas simples, nada demais. Só nos resta obedecer e manter a nossa posição. Esse texto, esse versículo 21 me chama muita atenção. E eles mantiveram a sua posição. Enquanto Deus falou assim, podem ir, eles não arredaram o pé. Mantenha a posição na oração, no jejum, na busca de Deus, no quebrantamento, no entendimento. E com certeza Deus vai operar o milagre de um jeito que você nem imagina. Amém? Glória a Deus. E aí o texto ele continua, que depois desse grande feito, os 22 mil que foram para casa se sentiram encorajados, o texto vai continuar ali, se sentiram encorajados e se apresentaram para perseguir os midianitas que tinham fugido, e eles venceram a guerra. Então, muitas vezes, a sua coragem também pode contagiar aquele que está com medo. A sua decisão, a sua posição, a sua convicção pode também influenciar outras pessoas. Que a gente não seja influenciado de forma negativa, que sejamos nós influenciadores pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Olha, o pastor falou para encerrar 8 horas, 8h03. Não, 8 horas. Estou brincando. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.